Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, ouvinte! Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E hoje vamos falar sobre um tema que ainda é pouco conhecido, mas que impacta profundamente a vida de milhares de mulheres. O lipedema. Muitas mulheres convivem durante anos com dores, com inchaços, sensação de peso nas pernas e acabam ouvindo que isso é apenas gordura, sedentarismo ou consequência do envelhecimento. Mas nem sempre é assim. E eu posso dizer com propriedade, pois tenho lipedema e sinto tudo isso na pele. E a nossa convidada de hoje transformou a sua própria dor em missão. Ela é educadora física, pós-graduanda em fisiologia no exercício, mãe e uma mulher que decidiu usar a sua experiência para informar, para acolher e ajudar outras mulheres. Ela é autora do guia Lipedema Descomplicado e compartilha diariamente informações sobre exercícios, o autocuidado, tratamentos e sempre de uma forma acessível, baseada em evidências científicas, que isso é o melhor, gente. Não é aquelas receitinhas, não. Tem propriedade para dizer, porque viveu na pele tudo o que uma pessoa com lipedema vive, e aí ela achou o caminho das pedras, e ela vai dar o caminho das pedras pra gente hoje. É com muita alegria, um prazer tê-la aqui, Ju. Ai, o prazer é meu, Cris. Fiquei muito feliz em ser convidada para vir aqui com você, falar sobre um tema tão importante, né? E que, por mais que a gente veja muita coisa hoje em dia na internet, né? Não é tudo aquilo que a gente vê na internet, não, né? E por falar em internet, precisamos ficar muito atentas, porque muitas pessoas falam sobre lipedema. E tem coisas que a gente que já está nesse percurso do lipedema já há alguns anos, coisas absurdas. Então, fica ligadinho nesse programa até o final, porque você vai aprender tudo sobre esse tema super importante. E a Ju vem estudando nos últimos anos aí muito sobre lipedema e acabou criando esse guia, né? Lipedema Descomplicado, porque acaba sendo um tema muito complicado, não é mesmo, Ju? Exatamente, Cris. E assim, não adianta, não existe um caminho das pedras, porque ninguém vai chegar pra você e falar assim, ó, tua receita de bolo tá aqui. Então, eu sempre fui muito curiosa. Eu preciso resolver um problema? Tá, como é que eu vou fazer pra resolver esse problema, né? Sim. Aí a gente começa a estudar, por onde eu posso começar, o que eu posso fazer, né? Sim. E foi por isso que eu decidi aí criar esse guia, mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Ok, então, para as pessoas entenderem, porque, lipedema, tem muita gente que, claro, já ouviu esse termo, lipedema, mas na prática, o que é lipedema, Ju? Lipedema, sim, nada mais é do que você ver que existe um acúmulo de gordura desproporcional, principalmente em membro inferior, mas pode acometer braço também. Sim. Você percebe que é uma gordura diferente, porque é uma gordura muito dolorida. É como se você tivesse um corpo na parte de baixo e outro corpo na parte de cima. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, mas você parece tão magra. E na hora que você tira a parte de baixo, você fala, opa, cadê o corpo que é da parte de cima, né? Aquelas pessoas que às vezes são magras na parte superior e embaixo tem um quadril mais largo. Isso. Né? Tem mais gordura acumulada nas coxas. Não necessariamente em todos os lugares. Sim. Ela pode ter só na panturrilha, no quadril, na coxa, no braço. Eu, no meu caso, tenho tudo, né? No quadril, na coxa, na panturrilha, no braço. Já veio como completo. Sim. Mas precisamos falar que é diferente também daquela gordura da celulite. É uma gordura mais robusta, mais fibrótica. Ela forma mais fibrosa. Você sente aquele... Quando você passa a mão assim na sua perna, você sente aquelas bolinhas de gordura. E quando você aperta, que agora que eu não vou conseguir tirar a minha saia pra ver, né? Mas assim, você aperta, você consegue ver os nódulozinhos. É diferente de quando você tem só a celulite, que você aperta e você vê só aquele aspecto da celulite mesmo, sabe? Acaba sendo bem diferente.
E as pessoas às vezes confundem muito, demoram até para procurar um tratamento porque confunde e acha que é a celulite, né? Cris, eu gastei muito dinheiro durante 40 anos fazendo tratamentos para celulite. Massagem modeladora e aqueles negócios que esquenta, que esfria e que... Eu falava assim, meu Deus, eu tô comendo muito errado, para onde que tá indo meu dinheiro, sabe? Que eu não vejo melhora nenhuma. E eu digo assim que ter o diagnóstico, ele pode ser assustador, mas ele é libertador, porque daí você sabe com o que você está lidando. Exatamente, porque até você entender exatamente aquilo que você tem, você vai por um caminho que você acha que é o caminho certo. E você passou muitos anos buscando tratamentos, mas que em momento que você conseguiu perceber que essa dor que você sentia, o seu corpo, não era normal. Porque, claro, toda mulher tem, né? Fala, mas toda mulher reclama de celulite, né? Que tem dor nas pernas, porque às vezes tem uma vida, às vezes, agitada. Mas em que momento que você falou, nossa, isso aqui não tá normal? Ô, Cris, eu acho que a vida inteira eu passei sabendo que isso não era normal, porque eu sou formada em educação física. Então, eu sempre fui rata de academia, de gostar de treinar, de fazer as coisas. E eu via que eu estava ali dentro treinando, mas não condizia com as outras pessoas. Eu falava assim, gente, aquela pessoa ele vem 3 vezes por semana, eu tô todo dia na academia, como que meu corpo não muda? Ai, mas é alimentação. Poxa, eu vivi contrabalança a minha vida inteira, então fazendo dieta, fazendo tudo, e eu via que diminuía a parte de cima, diminuía a barriga, mas a perna e a bunda não mexia, parece que continuava sempre ali do mesmo jeito. E nisso, assim, foi sempre uma briga, sabe? Existe alguma coisa errada, mas... O quê? Ninguém fala sobre isso. Até que, quando eu estava com 42 anos, eu estava fazendo uma sessão de drenagem, alguma coisa assim, eu não me recordo certo. E a pessoa virou para mim e falou assim, você já ouviu falar em lipedema? Eu falei, oi? E assim, para mim... Se você fala uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida, na hora que você sair, eu vou pesquisar para saber o que é aquilo. E eu comecei a ir atrás para saber o que era lipedema. Isso tem mais ou menos quase 2 anos. E foi onde eu descobri o que estava acontecendo na minha vida. Até porque é recente também que a gente tem escutado. Aconteceu isso comigo. Né? A gente se conheceu porque a gente está fazendo um tratamento no mesmo lugar. E até que, enfim, alguém me deu uma luz também no fim do túnel, porque eu já tinha desistido. Eu quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para a doutora Lidiane Oliveira, que está também nesse processo comigo, abraçou essa causa. Inclusive, a gente se conheceu no consultório dela, foi muito legal. Nossa, né? Foi maravilhoso. Tanto que quando a Lid veio, a gente conversou, enfim, né? Ela falou assim, me dá um voto de confiança. Eu falei, mas eu tô tão cansada de gastar com tanta coisa. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu falei, olha, Jane, não dá. Porque assim, eu já fui atrás de um monte de coisa, porque a gente começa a ficar cansada. Sim. Ninguém entende o que exatamente a gente tem. As pessoas falam que entendem, aí você começa. Você gasta tempo, você gasta dinheiro, a sua energia, a autoestima, ela fica cada vez mais baixa, porque você vai vendo, meu Deus, ninguém consegue resolver o que eu tenho. Ninguém consegue compreender. Mas não existe um tratamento. Eu falei, às vezes eu ficava pensando, falei, meu Deus, já inventaram a cura para tanta coisa. E essa bênção desse lipedema, ninguém consegue descobrir o que elimina isso aí. Enfim, e aí eu também dei um voto de confiança e graças a Deus as coisas estão caminhando. Mas, Ju, quais são os principais sinais que a mulher precisa ficar atenta para ela descobrir esse diagnóstico preciso? Porque... acontece com muita frequência, a gente teve essa experiência, né, das pessoas não sabem o caminho. Então, como você contou, ficou anos, né, correndo atrás aí e não entendendo o que era. Por que você acredita que isso ainda acontece com tanta frequência assim? A gente está falando hoje de viver uma era tão tecnológica, com tantas especialidades e tantos tratamentos. Por que ainda esse lipedema é tão pouco... diagnosticado realmente e tratado, porque às vezes recebe o diagnóstico, mas não, às vezes você percebe que os profissionais não conseguem tratar, né? Eu acho que assim, que muita gente convive com isso até hoje, ô Cris, porque mais ou menos assim como se fosse um pneu de um carro que tá furado. O pneu ele vai esvaziando e o carro, entendeu? Até que chega um ponto e o carro não anda mais. É mais ou menos igual a gente. No meu caso, eu passei uma vida com a perna desproporcional, com a perna inchada, retendo líquido, fazendo vários tipos de massagem, tendo hematomas na perna,
Porque eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Até que chegou um ponto que estava insustentável. A dor era muita. Ao ponto de eu chegar, por exemplo, na academia, sabe flexora sentada? Tipo, você coloca a sua perna aqui e a almofadinha aqui e desce a sua perna para baixo. O rolar da almofada aqui na minha panturrilha eu não aguentava de dor. Então, não era nem o peso da máquina em si, era a dor do negócio pegando na minha panturrilha. Então, durante muitos anos, eu creio que é o que acontece com a maioria das mulheres, elas se acostumam a conviver com os sintomas do lipedema. Não sei se aconteceu isso com você. Comigo, também, eu passei muito por esse período de dor, né, nas pernas, e os médicos diziam que era má circulação. Não, é porque tem má circulação. Então, esse é o inchaço das pernas, precisa sempre colocar as pernas pra cima. Eu falei, gente, mas eu vou passar a vida inteira. E eu era jovem nessa época. A gente não tá falando. Agora, ok, né? Tô ficando mais velha, não tem problema. Mas eu tô falando de coisas há 20 anos. Eu já tinha essas dores. E aí todo mundo falava, não, é porque você tem má circulação. Ô Cris, mas a má circulação, ela tá muito ligada com o lipedema, porque o lipedema, ele é a dificuldade da linfa retornar ali e fazer o que ela precisa fazer. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso, tanto que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? E eu te falei que eu já passei por 2 cirurgias de varizes por problema de circulação. Então, a primeira que eu passei também tem quase 20 anos, amiga. Eu era uma linda jovem, entendeu? Uma linda jovem, gente. Olha como ela é linda. E depois de 10 anos eu precisei fazer outra cirurgia de circulação, entendeu? De varizes. Então tá ligado uma coisa com a outra, mas uma coisa não tira a importância da outra e o diagnóstico do lipedema. Bom, e as mulheres que estão nos ouvindo com certeza falam assim, nossa, será que eu tenho isso aí? Quais são, até para quem está nos ouvindo ter mais assim, clareza do que realmente é e ficar atenta. Quais são os principais sinais que podem indicar que essa pessoa está com lipedema? Ó, Cris, eu não sou médica, tudo que eu falo aqui que a gente da conversa é da nossa nossa experiência, né? Então, o que eu sempre tive muito? Aquela sensação de peso nas pernas, por exemplo, de você chegar em casa à tarde e você não vê a hora de botar a perna pra cima. Você não sabe nem o que vai acontecer quando você botar a sua perna pra cima. Mas aquele alívio que você vai sentir. O toque, de chegar ao ponto, eu conheci uma pessoa que ela fez a cirurgia de lipedema e ela falou que ela descobriu muito tempo pra descobrir o lipedema. E ela se separou do marido porque o marido vinha e apertava a perna dela. E ela falava assim, tá doendo. E ele falava assim, nossa, como você é chata. Como você é chata. E isso foi desencadeando. Olha... Um problema que pode virar um diagnóstico que não era reconhecido, virou um problema real que causou, junto com outras coisas, a separação de um casal, entendeu? Por ele achar que era chatice da mulher. Então, assim, a nossa pele, ela fica inflamada e ela fica extremamente sensível. Então, de você chegar no meu braço, assim, não conseguir relar direito no meu braço quando eu estava inflamada. A gente fica toda dolorida. Em alguns casos, claro. E os hematomas também. E os hematomas, que todo mundo, a maioria, tanto que eu achei, fui fazer teste pra ver se eu tinha TDAH, porque eu era cheia de roxa na perna. E eu falava assim, gente, mas aonde que eu bati? Falei assim, qualquer batidinha lembro. Fica roxa. Mas não é nem batida. O próprio organismo, ele já libera, entre aspas, né? Esses hematomas que fica assim, mas não tem causa. Tem uma causa. Às vezes você fica buscando. Nossa, mas eu não lembro de ter batido em lugar nenhum. Nossa, não bati pra ficar tão roxo. E quando eu batia, ficava um roxo que parecia que eu tinha apanhado, parecia que eu tinha sido espancada. Exatamente. E as pessoas até assustavam, falavam, nossa, mas o que você bateu? Eu falei, nossa, eu bati na quina de alguma coisa. Virava um super hematoma. Você é desastrada, você é distraída, você não presta atenção no que você faz, tá sempre cheia de roxo. Aí a questão de retenção, eu tinha muito de colocar, como eu sempre usei muita roupa de ginástica, né? Então, assim, eu tirava e ficava toda marcada a minha perna. Não que isso aquela risquinha, né? Aquela risca, mas assim, ela era bem afundada, sabe? Não que quem não tenha lipedema não vai ter, lógico que vai. Se tiver inchaço, vai ter. Se tiver inchaço, vai ter, entendeu? Mas era uma coisa permanente também na minha perna, sabe? Sim. Então, a dor ao toque, o hematoma, a retenção, aquela sensação horrorosa de peso que você tá puxando as tornozeleiras, assim, sabe? Aquelas bolas de ferro. Então, acho que esses muitas foram dores muitas também. dores. E o aspecto também é visual. E o visual. Que eu acredito que mexe muito com a mulher. Mexe, que é a parte estética. No meu caso, por exemplo,
assim, mexeu muito com a minha autoestima, de não usar mais mesmo nada. Eu nunca fui de usar nada muito curto, mas eu há anos não uso mais. Agora, graças à doutora Lidiane, próximo verão, com certeza, se Deus quiser. Amém. Eu vou poder usar, porque as pessoas perguntavam assim, nossa, mas tá quase 40 graus, você tá de calça. Porque eu não me sentia confortável pelo aspecto mesmo visual das pernas. Eu acho que é unânime, Cris. É difícil você ouvir uma portadora de lipedema. Lógico que tem, mas é difícil você ouvir ela falar que ela se sente à vontade com um short na praia. Quantas vezes em churrasco de família, meu marido falava assim pra mim, amor, você vai de calça, tá um puta do calor. Ouvi assim, isso muitas vezes também. Eu vou, porque eu não me sinto bem, não quero que as pessoas fiquem olhando, é feio, sabe? Enfim, depois foi libertador, né? Que daí a gente aprende a fazer as coisas, né? E tudo começa a dar certo. Sim. Bom, tem uma questão também que é falado ultimamente sobre as diferenças, né? Porque tem o lipedema, a obesidade e o linfedema. Como que a gente consegue identificar essas diferenças? Mas eu gostaria que você explicasse melhor sobre essa pergunta depois do nosso intervalo, que eu preciso ir para um breve intervalo e na volta a gente vai bater um papo melhor sobre a diferença desses três: lipedema, obesidade e linfedema. Então, fica ligadinho aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Já você vai aprender um pouquinho mais sobre a diferença entre eles. Fica ligado aqui. A gente já volta. É depois do intervalo. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Recebemos nesse bate-papo incrível sobre lipedema. Mas antes dela responder a última pergunta, antes de irmos para o intervalo, eu quero falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiyuan, a melhor comida chinesa da cidade. Você sabia que o Taiyuan tem mais de 70 pratos à sua disposição? Isso mesmo. São vários pratos, yakisoba, tem aquele lombinho alho e óleo, delicioso, a costela, tudo para você saborear isso com a sua família, no almoço ou no jantar. Então, se você gosta de comer bem, você precisa comer no restaurante Taiyuan, a melhor comida chinesa da cidade. Fica na rua Benjamin Constant, 693. Você pode pedir também pelo 3324-5200. Eu falei do restaurante Taiyuan. Bom, antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta. A diferença entre lipedema, obesidade e linfedema, que todo mundo confunde e acha que tudo é a mesma coisa. Então, eu sei que você é uma profunda pesquisadora e deve ter pesquisado bastante também sobre isso, até para você entender a fase que você estava vivendo. Então, explica pra gente, Ju. Ô, Cris, eu achei que eu era obesa, porque quando eu fiz 15 de querer uma festa de 15 anos, eu pedi para os meus pais me pagar pro spa. Tipo, uma semana no spa para eu emagrecer, porque eu me sentia enorme de gorda, eu achava que era obesidade. Enfim, né, hoje eu sei que não era. Mas depois de estudar, de ver, eu vi que existe uma diferença. Porque quando você vê a pessoa que ela é obesa, ela é gorda como um todo. Então você vê os braços, você vê a parte de cima, você vê a barriga, você vê quadril, você vê perna, você vê tudo. E na mesma proporção que você engorda, você emagrece. No linfedema, eu entendo que é mais um acúmulo de líquido, é diferente. Então, até o aspecto, acho que quando você olha na perna de uma pessoa que tem o linfedema, é diferente, porque não vai ter aquelas ondulações que o lipedema tem, aqueles nódulos fibróticos, sabe, que o lipedema tem. E ele o lipedema, ele deforma. Ele deforma, exatamente. Então, assim, o linfedema, ele tá mais ligado com o acúmulo de líquido ali, né? Agora, o lipedema, ele já é o acúmulo de líquido, ele já é retenção, ele já é aquela gordura fibrótica desproporcional. E ele pode chegar num estágio que ele pode andar junto com o linfedema, que é quando você entra no nível 4. Aí você pode ter o lipedema junto com o linfedema. Daí é muito mais difícil para cuidar, né? Mas nada melhor do que um médico para passar esse diagnóstico. Sim, mas só para quem tá nos ouvindo aí, fala, nossa, qual que é a diferença? Porque as pessoas escutam muito, e como é bem parecido o linfedema com o lipedema, às vezes cria um pouco de confusão. Sim, né? Tanto que eu nunca conheci alguém, mas eu já vi vários relatos
de diagnóstico errado. Foi diagnosticado com linfedema, mas era lipedema. Acho que como os médicos estão começando a conhecer um pouco mais sobre a condição do lipedema, né? Então, acho que alguns ainda diagnosticavam erroneamente. Então, com o linfedema, daí tratavam dentro dessa condição durante muito tempo, não via melhora nenhuma, até que talvez mudasse de médico alguma coisa e tinha o diagnóstico do lipedema. Aí sim, com o tratamento correto, começava a ver alguma diferença, né? Sim. Ô Ju, e nessas pesquisas que você fez, porque eu também pesquisei nos últimos anos sobre o lipedema e tem profissionais que falam diferentes coisas, mas daquilo que você pesquisou, quais as causas mais conhecidas, o que influencia o lipedema? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, mas por que a pessoa tem isso? A própria pessoa provoca isso? É genética? É hormonal? Os dois provocam, é mais que isso, é alimentação, é sedentarismo, é um pouco de tudo isso? Ô Cris, eu acho que o fator hereditário, eu acho que é primordial, assim, sabe? Porque geralmente quando você conhece alguma pessoa que tem, fala assim, quando eu era pequena falava que eu tinha o corpo da minha mãe, ou o corpo da minha tia, ou o corpo da minha avó, tipo, sempre comparava o corpo com alguém da família, né? Então eu acho que essa herança genética é muito forte no lipedema. E daí eu pesquisei que a gente tem os gatilhos, e os gatilhos geralmente eles são hormonais. Então ali na menarca, na primeira menstruação, né, onde a gente tem aquela bomba de hormônios na puberdade ali, né? Sim. Então já pode começar a haver alguma diferença. Depois, quando vem as gestações, no meu caso eu tive 2 também, então a gente vê, na minha piorou demais. Hoje eu vendo as minhas fotos, entendeu? Eu vi que depois da gestação do meu segundo filho já estava feio. Depois da gestação dele piorou muito mais. Então imagina eu, Ju, 4 filhos. Não, amiga, você tá ótima, fica tranquila, tá? Eu acho que aí eu já achei então o problema. Também depois de 4 filhos, você tá falando que é uma bomba que deu. Então eu acho que eu também eu ajudei, eu dei um empurrãozinho pro lipedema também. E daí depois a gente tem a menopausa, que assim, teoricamente, ao meu ver, teria que melhorar o lipedema, porque vai diminuir estrogênio, estradiol, enfim, vai diminuir todas essas coisas, né, que são os principais gatilhos. Mas a gente vê muita gente piorando também na menopausa. Então, assim, tem muitos pontos de interrogação que a medicina ainda não deu pra gente, mas eu vejo que os 3 principais pontos são esses: a primeira menstruação, as gestações e a menopausa. Daí, no que você diz com relação à alimentação, no meu caso, eu percebi que existem alimentos que são gatilhos para piorar a minha inflamação. Não que ele vai fazer com que aconteça, mas ele vai piorar algo que já faz parte de mim, entendeu? Então, por exemplo, eu tirei 100% a farinha branca, faz 2 anos. Eu vi muita diferença. Não somente na questão estética, mas na questão de dor. Eu não tenho dor. É muito difícil. Eu tenho outros sintomas. Mas a dor, assim, é muito difícil de senti-la. Aí a gente vê que muitos profissionais falam do glúten. Eu também diminuí 80% do glúten na minha alimentação. Fala sobre a lactose, fala sobre o açúcar. Só que eu penso assim, Cris, não existe uma receita de bolo, igual a gente estava conversando antes. Cada um tem que fazer os próprios testes e falar assim, opa, se eu comer isso, eu percebo que eu pioro. Mas aquilo que todo mundo fala que quando come fica ruim, eu não fico. Então, eu acho que é algo muito individual. Não dá pra falar assim, vai ser desse jeito, entendeu? E também, a questão não é só alimentação, né? Sim. É multifatorial também para você enxergar uma melhora. A gente tá falando isso porque vivemos isso na prática. Sim. Não é mesmo, Ju? Mas você, como educadora física, que você falou, né? Eu também gosto de academia, mas você percebia também que sem você fazer um tratamento completo, você não via essa mudança também. Então não é só, mas é muito importante fazer atividade física. Tem exercícios mais indicados para o tratamento do lipedema? Ou existem exercícios que são menos indicados? Ô Cris, tem um médico que eu gosto muito, ele até tem um livro lançado falando assim que os melhores exercícios são os aquáticos, porque eles não sobrecarregam a articulação, que é um fato para quem tem lipedema. Geralmente tem a musculatura mais fraca, então pode dar uma frouxidão ligamentar e acabar lesionando. Então tem muito sentido o que ele fala, sabe? Só que assim, eu acho que o certo e o errado tá à medida que você conhece e você respeita o seu corpo. Por exemplo,
Se eu correr, no dia seguinte eu não aguento de dor na minha perna. Eu também. Agora, eu conheço várias pessoas que têm lipedema que fazem maratona. E para elas não tem problema o impacto da corrida. Então, não tem receita de bolo. Não né? tem receita de bolo. Agora, por exemplo, se você for fazer uma musculação, por exemplo... Se você pegar carga muito alta, por exemplo, se você for nos exercícios até a falha, ou fazer um drop set ali, que seja, enfim, né? Você vai estar inflamando aquele músculo com o intuito dele crescer. Só que essa inflamação pode piorar a condição de quem tem lipedema, entendeu? Então... Hoje na musculação, eu faço uma musculação com uma carga ali de uns 80%. Eu não chego no meu nível máximo, entendeu? Porque eu sei que se eu chegar ali no máximo, vai dar ruim pra mim, entendeu? Mas pode ser alguém... mas pode ser que alguém treine de maneira diferente e veja o resultado. Tanto que uma vez eu tava vendo um podcast de uma fisiculturista com lipedema. Então, assim, ela... falou que nunca mais ela faria isso na vida. Ela falou assim, porque ela judiou muito do corpo dela, ela precisou tomar anabolizantes, precisou fazer uma série de coisas para secar aquela gordura que não saía de jeito nenhum, mas ela tinha um foco que era participar de um campeonato de fisiculturismo e ela conseguiu com 6% de gordura tendo lipedema, entendeu? Nossa. Ela conseguiu, só que ela falou, nunca mais eu faço isso, mas eu fiz para provar para mim mesma que eu conseguiria, mas ela precisou de outros recursos para conseguir chegar ali onde ela queria. Então, a minha resposta para você é o respeito da individualidade de cada corpo, você saber até onde o seu corpo pode ir e até onde ele deve, vou ficar só até aqui porque senão pode piorar a minha situação depois. Sim. E a alimentação, Ju? Faz diferença também nesse controle dos sintomas, das dores principalmente? O que você... Porque você falou que tirou a farinha branca. Tirei. Tirou o glúten. Aí as pessoas estão ouvindo, e eu já passei por isso também. A primeira vez que eu ouvi o diagnóstico mesmo de um vascular, falou, você tem lipedema? Eu saí de lá chorando. Porque você tem que cortar glúten, lactose, açúcar. Não, vamos viver, né? Sai daqui, vou cortar os pulsos, porque eu vou fazer. Eu sou descendente de italiano, eu amo comer massa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? As minhas refeições, a minha casa, gira tudo em torno da comida. Porque aquela coisa de italianos, ficam na mesa, gostam de comer. Eu morei na Itália. Então, falei, minha base, tudo que eu faço é a base de farinha. Gente, o que eu vou fazer? Mas, lógico, depois você vai falando, não, deixa eu buscar o equilíbrio aqui. Como foi pra você isso, de você saber que você tinha que melhorar a sua alimentação, como é hoje? E, enfim, nessas pesquisas que você fez, o que é mais importante nesse momento quando a gente fala de alimentação? Ô Cris, quando eu tive o diagnóstico de lipedema, foi muita coincidência, porque eu tinha começado uma dieta fazia 1 mês, e nessa dieta não podia comer glúten, não podia comer açúcar, porque assim, era a mesma dieta para todo mundo, a gente tava num bolão, entendeu? Um dia eu te conto essa história. Tá. Então assim, eu tive o diagnóstico, eu já estava na pegada do que teria que fazer pro lipedema, então eu somente continuei, sabe? Se eu pudesse falar, eu acho que a base do tratamento de lipedema é nutrição e exercício físico. É aquele básico bem feito. Não tenho dinheiro para tratar isso daqui. Não tenho faça o básico bem feito, entendeu? Mais frutas, mais verduras. A nutricionista uma vez falou assim pra mim, tudo que você puder plantar e caçar, você pode comer. Ótimo. Falei, ótimo, eu vou pra selva agora caçar, né? E assim, é tudo... Eu até coloquei isso no meu story hoje, porque uma mulher veio conversar comigo, que ela teve o diagnóstico de lipedema, e ela tava chorando, porque ela falou exatamente o que você falou. Eu nunca mais vou poder comer, eu nunca mais vou poder fazer isso. Eu falei, não é sobre isso. É um dia de cada vez. Falei assim, hoje você vai fazer escolhas saudáveis pra você, e você não vai pensar nisso como uma punição. Você vai pensar... Como um peso, né? Exatamente, como um peso. Porque qualquer pessoa que não tenha lipedema... ela também precisa cuidar da alimentação dela. E se um dia, quero comer isso, coma. Você não é, tipo, obrigada a não comer nada. No dia seguinte, você recomeça, entendeu? Eu falei assim, é um dia de cada vez. Você não pode parar e pensar, meu Deus, o resto da minha vida vai ser assim. Porque senão vira um fardo. Então, hoje, pra mim, Cris, você tá sem açúcar? Tô, faz quase 2 anos. Só que pra mim, o meu paladar mudou. Então, hoje, se você colocar um bolo aqui pra mim, não é difícil falar, Cris, não quero, obrigada. Entendeu? Porque mudou, sabe? Sim. Então, é tudo questão da gente fazer adaptações. Mas, por exemplo, a lactose
lactose, você falou. Eu não tirei, porque eu amo leite e derivado de leite. Até comentei com a nutricionista hoje, que eu fui para uma consulta antes de vir para cá, né? Eu falei assim, eu até queria fazer um teste tirando a proteína do leite para ver se ia mudar alguma coisa no meu corpo. Mas eu tenho medo, porque se mudar eu não vou tirar o leite. Então, eu falei assim pra ela. Falei, então eu não vou fazer teste com a proteína do leite. São escolhas, São escolhas. Você fez algumas escolhas, você tirou várias coisas, né? Poxa, você tirou a farinha branca, você tirou também o açúcar. Você só não tirou o leite. É isso. Você falou assim, olha, isso é mais sofrido pra mim, não vou tirar. Mas vou tirar isso. Claro que é uma dedicação, é um esforço de cada um. Sim. Mas tem que ver até onde você consegue. Exatamente. Não pode ser também um sofrimento, porque também se você gerar um desconforto tão grande emocionalmente, daqui a pouco você tá tratando o lipedema e tá numa depressão profunda também. Então vai com calma, devagar, um dia após dia, entendendo que as suas limitações. Sim. Eu acredito que o principal é compreender aquilo que você está vivendo, ter consciência do seu diagnóstico. E aí, o que eu posso fazer? Ter decisões, né, mais certas daquilo que você precisa fazer. Então, escolhas mais assertivas. Sim. E vamos embora. Então, vamos ser felizes. O importante é isso. É isso. Né? Devagar, você vai mudando os hábitos, vai se adequando, faz um ajuste. Eu não vou tirar totalmente. De vez em quando vou comer. Para mim é mais difícil a lactose. Então, isso eu não tiro. Né? Exatamente. E tem gente que não. Vai falar, não, para mim não tem problema. Nem gosto tanto assim de leite. Vou tirar completamente. Né? Mas é até importante a gente explicar algumas coisas, porque senão as pessoas começam, nossa, eu tô ouvindo a Cris e a Ju falar aí e vai ser um grande sofrimento. Não quero nem saber se eu tenho isso aí. Exatamente. Deixa eu ficar na ignorância, que é melhor. Deixa eu ficar, né? que é melhor. Né? Mas a gente precisa entender que realmente a alimentação, ela ajuda muito nesse processo. Né? Bom, e além dos sintomas físicos, até falei agora em relação à alimentação, que causa também um impacto emocional. O que você, como estuda bastante sobre isso, e até agora é referência na área, as mulheres buscam conselhos. O que mais você tem ouvido nessa questão emocional que tem causado nas mulheres? Mas, Ju, eu tô olhando aqui e nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Vou deixar você curioso para você saber se isso causa impacto emocional nas mulheres. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já depois do intervalo. E estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou Cris Magaldes e hoje recebendo Ju Flores, que lançou um guia Lipedema Descomplicado. A gente está nesse bate-papo incrível, desmistificando algumas coisas. Nós duas, como portadoras de lipedema, já estamos nesse percurso aí. Então, fica ligadinho até o final desse programa. A gente já falou tanta coisa. Eu senti a necessidade de ter um programa assim, né? Porque busquei tantas coisas e tantas coisas aleatórias que aqui a gente fez um roteiro de perguntas, Ju, para que toda mulher que está passando ou que está em dúvida tenha conhecimento suficiente para ela pensar assim, meu Deus, eu acho que agora eu achei a resposta. E a Ju fez isso muito bem com o guia dela, né, Lipedema Descomplicado, para que a mulher ela tenha todas as informações em um único tempo. Anos para entender. Eu tô dando o caminho das pedras que eu queria ter tido. A gente não teve, gente, nenhum programa desse falando sobre isso. Então, aproveite, porque esse bate-papo aqui foi preparado com muito carinho para você, mulher, que está em dúvida se tem o lipedema, se não tem, ou que conhece alguém, porque os números hoje são assustadores. Eu acho que chega a 13%, né? De 6% a 13% o número de diagnósticos de mulheres com lipedema. E isso só tem aumentado cada vez mais. A gente não tem ainda um número preciso, porque muitas mulheres não sabem e não procuram esse caminho. Será que eu tenho ou não tenho? Então, não tem ainda um número preciso de falar, não, exatamente esse é o número de mulheres. Mas, claro, tem uma previsão aí, né, pelo número que vem aumentando também. Sim. Bom, falando um pouco mais aí sobre a questão que a gente deixou ali, né, antes do intervalo, que acredito que você viveu na sua busca, e eu também vivi até pouco tempo. Eu estou agora
vendo uma luz no fim do túnel. Viu, doutora Lidiane? Um abraço para Lidiane. Mas por quê? Porque a gente, às vezes, realmente cansa. Isso esgota emocionalmente, não é? Você viveu isso também? Vivi. Eu acho que essa questão psicológica é uma das menos faladas e uma das mais importantes. Porque é sobre autoestima, é sobre aquele short que você nunca usou e que você sempre quis usar, é sobre o biquíni ou o maiô que você queria usar na praia, mas sempre usou com uma canga, com alguma coisa cobrindo as pernas. É a comparação de você olhar uma mulher e falar assim, por que eu não sou igual a ela? Por que eu não consigo? Ela não faz nada, ela não vai pra academia, ela não faz nada, mas ela usa short, olha que perna linda, sabe? Sim. Aquela questão de comparação. Então, eu acho que tudo isso acaba tendo que ser trabalhado na nossa cabeça também, pra gente passar pelo processo de aceitação, e depois que a gente passa pelo processo de aceitação é que realmente as coisas começam a engrenar, que você começa a ver resultado, que você começa a ver as coisas andando, acontecendo, mas é naquele momento que você aceita, a minha condição é diferente da dela e o meu corpo é lindo assim, e eu vou fazer tudo que eu puder para chegar no máximo que eu conseguir, dentro da condição que eu tenho. Sim. Em algum momento, você sentiu, assim, algum preconceito? As pessoas olhando, comentando, ou fez algum comentário até diretamente pra você, tipo, nossa, olha as pernas dela, por que não faz um tratamento pra celulite? Ou por que não emagrece? Ô Cris, assim, eu não consigo pensar em nenhum momento muito específico da minha vida. Mas, porque eu acho assim que todas as coisas ruins foram apagando da minha cabeça. Mas eu acho também que eu nunca dei brecha pra isso. Eu lembro, eu joguei pelo time de vôlei da cidade até os 17 anos antes de eu fazer faculdade. E eu ia pros treinos sempre com uma blusa amarrada. Então, assim, eu não deixava aparecer as minhas pernas atrás, o short era comprido na frente. Então, assim, eu não dava brecha pra ninguém falar nada. Eu ia sair, eu não usava saia, eu só usava calça. Te entendo perfeitamente, então, eu não vivo tinha, isso. não Sempre tinha essa vivi. brecha. Aí eu escutei uma pessoa falando de algo que ficou marcado na adolescência dela quando ela tinha 15 anos. Ela estava atravessando a rua com uma amiga dela, ela portadora de lipedema e não sabia, e a amiga dela sem lipedema. E ela magra, mas com a perna grossa, e a outra normal, com a perna normal. E elas foram atravessar, tava passando 2 motoqueiros, e daí elas pararam, o motoqueiro falou assim, olha aquela ali da perna grossa, aquela é a preguiçosa. Então, assim, e isso marcou a vida dela, entendeu? Porque a gente leva aquele estigma. Você é muito Não, você não deve ir na academia certinho. Você deve ter uma preguicinha aí. Você deve ficar comendo errado. Então, assim, a gente vai se culpando porque a gente vai carregando esses estigmas que eles vão jogando em cima da gente, sabe? Sim. Agora, eu acho que com a disseminação dessa condição do lipedema, com mais gente sabendo, a tendência é que diminua esse julgamento, e os tratamentos esse preconceito. também. Porque acredito que muitas mulheres não sabem também esse caminho, né? De como eu vou tratar, vai em um lugar, vai em outro, um médico fala uma coisa, e outro fala outra coisa, você vai numa clínica de estética, eles fazem um tratamento errado, você não vê resultado, aí você perde dinheiro, e isso se torna frustrante. Lídia, que eu vou falar da Lídia, Cris, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso eu até comentei com a Lídia quando ela começou a fazer o tratamento em mim, porque os tratamentos, eles são indicados depois que você tá desinflamado, tá? Então, você desinflama, aí você vai buscar uma melhora na parte estética. Se você fizer antes, vai dar ruim. A pessoa pode ser a melhor do mundo, mas vai dar ruim, né? Sim. E eu tava falando pra ela que logo quando eu descobri o lipedema, eu tratava com uma pessoa e essa pessoa falou pra mim, vamos fazer tal procedimento. Eu conheço o lipedema, pode ficar tranquila que vai dar certo. E ela fez esse procedimento com agulha nas minhas pernas. Eu tenho fotos, Cris. Eu acho que não necrosou por um milagre. Eu tive flebite, eu tive febre. Meu Deus. Ali aonde ela aplicou os negócios, levantou tipo como se fosse um vergão roxo. De tanta inflamação que provocou naquele lugar que tava com o lipedema inflamado, entendeu? Sim. E eu quase cheguei a necrosar a minha perna. Tanto quanto eu cheguei na médica que eu tive realmente o diagnóstico fechado no papel, ela falou, você nunca mais faça isso. Sua perna podia ter necrosado. E a pessoa, a profissional, falou pra mim que entendia de lipedema. Então, por isso a importância de você buscar bons profissionais que saibam o que realmente estão fazendo, porque tem muita gente aí que se diz entendedor e é uma coisa muito séria, porque é nossa saúde, não é qualquer
coisa que você pode injetar. Isso pode realmente causar uma reação muito séria. E você poderia ter tido um problema muito sério, né? Muito mais do que você já teve. E foi a partir daí que você começou a ter essa ideia, que você lançou, você criou esse guia Lipedema Descomplicado. O que te motivou para você criar esse guia? Ô, Cris, foi poder ter acesso, foi para que as pessoas pudessem ter acesso a algo que eu queria ter tido e não tive. Porque tudo que eu descobri, tudo que eu consegui, todas as conexões que eu fiz, foi buscando, estudando, pesquisando, entendeu? Foi desse jeito. E assim, eu via que as pessoas chegavam até mim, como que você fez isso? Como que você descobriu aquilo? Eu falei, gente, eu vou reunir tudo num lugar só. Então, acho que, se não me engano, deu 53 páginas. Nossa, bastante. Ele é bem longo, assim, porque daí eu conto toda a minha história, eu conto os processos que eu passei, eu conto aonde que eu fui, o que que eu procurei, o que que eu fiz. É como se fosse assim, é o que eu queria ter tido e não tive. Queria, assim, se eu conseguir descobrir isso em 4, 5 meses, eu podia ter, em uma semana eu sentava ali e lia aquilo ali, já sabia os caminhos que eu tinha que tomar, entendeu? Isso que me levou a escrever esse guia para poder ajudar outras pessoas também. Que incrível, parabéns, porque a gente que passa por essa situação, a gente percebe o quanto é importante ter um caminho para seguir, porque senão você começa, você vai no teu achismo, no teu feeling, e nem sempre é o melhor caminho. Sim. Você, ao longo desses anos, pesquisando, correndo atrás, você ouviu muita coisa também que hoje você percebe que é mito e que as pessoas falavam, não, isso é bom ou não? Você abordou isso no guia? Ou você... Abordei também, porque a gente ouve muito, é só você emagrecer que vai melhorar. Eu acho que é o máximo, assim, que você... É só você emagrecer que vai melhorar. É só você começar a fazer atividade física todo dia. Não, mas você deve estar indo pra academia, mas você não tá fazendo as coisas certas. Não, você é preguiçosa, pode falar a verdade. Gente, nós estamos ouvindo isso de uma educadora física, alguém que é entendedora mesmo do assunto. Ela não tá... porque é diferente, vai falar eu não entendo, lógico. Você pode entender de lá na academia como, né, uma praticante de atividade física, mas eu não estudei para isso. Você estudou, então na prática você sabe até como fazer o exercício corretamente. Então o problema não era não fazer um exercício. Agora você imagina eu ao lado de outros profissionais, vendo o corpo dos profissionais, e falar assim, gente, quem que vai acreditar que eu sou formada em educação física? Quem que vai dar ouvido pra mim no que eu falar? Vai falar assim, pô, você não muda nem seu corpo, como é que você quer mudar o meu, entendeu? Então, assim, era uma vergonha, era uma culpa muito grande. E acho que é geral. Toda mulher com lipedema sofre algum tipo de preconceito dessa maneira, como se a culpa fosse dela. Sim. Por não conseguir chegar no resultado, sabe? E você ficava se sentindo culpada? Muito. Por você não conseguir e, enfim, também não entender esse processo? Muito, Cris. Teve uma vez, quando eu e meu marido, a gente tá junto faz 20 anos. E teve uma vez que, na época, a gente morava em Cambé e a gente tinha uma amiga em comum. E essa amiga também tinha quadril largo, perna grossa, tudo cintura fina, mas hoje eu sei que ela não tinha lipedema. E ela começou a namorar com um personal, olha isso. E o meu marido falou assim, amor, você lembra de fulana? Eu falei assim, lembro. Meu, ela foi pra academia, ela tá corpo lindo. A perna dela diminuiu, a bunda dela diminuiu. É só você fazer isso também que vai dar certo, porque o corpo dela era igual ao seu. Cris, se ele estiver me ouvindo agora, eu levei isso durante anos. Eu falava assim, gente, que porcaria que eu sou. Como é que ela consegue fazer isso tendo, tipo, o mesmo biotipo de corpo que o meu, só que hoje eu sei que não era, né? Sim. E eu não consigo chegar nesse resultado sendo formada em educação física. Então, assim, eu me sentia o pó lá do chão, sabe? Tipo, não sirvo pra nada, sabe? Sim. E isso me acompanhou durante muito tempo. Até que acho que teve um período que eu falei, largo mão. Tipo, você já virou mãe, já tá casada. Aí também tem a doença rara do meu filho mais novo. E eu tenho outras coisas pra me preocupar. E aí a gente se deixa de lado, entendeu? E que pra você foi uma situação, claro, muito delicada. Porque viver isso como mulher que mexe com a autoestima, mexe com o emocional, escutar algo nesse sentido... E você, enfim, ainda ter uma condição com um filho, com uma doença rara, que também você buscou. E até fica o convite para um próximo programa aí, para você poder falar um pouco sobre isso, porque é linda a sua história, é admirável, viu, Ju? Parabéns, Obrigada. Porque é só quem conhece a sua história de perto, sabe tantos desafios que você enfrentou. O lipedema é nada, gente, perto do que a Ju já enfrentou.
Porque eu acho que nada se compara a você ter um diagnóstico de uma doença de um filho. Mas até você entender também esse diagnóstico também foi um processo. E foi bem delicado. E imagina, e vivendo lipedema e tudo isso junto, você é uma mulher admirável, uma mulher muito forte. Por isso você está hoje aqui. Obrigada. E é um presente para nós mulheres, né? Saber que uma mulher com toda a sua trajetória, com toda a sua experiência, ainda teve esse cuidado, esse zelo em criar um guia para ajudar outras mulheres a viverem esse percurso, né, de entender melhor e viver com o lipedema. E, lógico, buscar cada vez mais, né, os tratamentos corretos. Sim. Mas, com certeza, tem muita mulher que está nos ouvindo hoje e deve estar refletindo sobre muita coisa, né? Falando, nossa, nunca ouvi nada disso parecido. Ou já ouvi, mas também agora que estou começando a entender melhor. Que conselho que você daria para quem está nos ouvindo, né? Quem está acompanhando essa entrevista hoje e acredita, falou, nossa, eu acho que eu tenho isso aí. Porque eu também não uso shorts, eu também tenho essas gordurinhas aí que eu não entendi, achava que era celulite e provavelmente não é. Que essa mulher pode fazer? Né? Quem nunca buscou ajuda, por onde começar? Bom, primeiro eu vou falar uma coisa que eu vou estar disponibilizando um guia prático lá no meu link do Instagram nos próximos dias, nas próximas semanas, como se fosse assim um checklist para a pessoa poder ligar o sinal de alerta e buscar um médico mesmo para saber se tem o diagnóstico ou não, né? Mas antes disso, eu acho assim, tá desconfiada que tem lipedema? Calma, respira. Sim. Eu tenho o exemplo da minha filha, ela foi diagnosticada agora, ela não queria nem fazer o diagnóstico, ela falou, não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, tipo assim, numa negação absurda, entendeu? E eu via que ela tinha, ela é muito magra, mas assim, eu via que ela tinha. E eu falo, isso é para te orientar. Então, você tendo essa informação na sua mão, você já sabe o caminho a seguir. Aí, a partir daí, as escolhas vão ser suas. Então, respeite seu corpo, respira, pensa que o seu corpo ele não foi feito para viver com dor e você vai ter que fazer escolhas. Então, viu que tem ali 1, 2, 3 sintomas, busca um médico, mas assim, um médico que entenda, porque tem muito médico que você chega lá, ele ainda fala isso. Vai emagrecer, vai melhorar. Você não tem nada disso. Isso daí é balela pra vender, pra arrancar dinheiro. Tipo, gente, isso daí já tem até CID, o lipedema, e ainda tem médico falando que é balela, que não existe, que não conhece. Sim. Então, assim, busque alguém que conhece o lipedema, que tem uma prática com lipedema ali, que sabe fazer um bom diagnóstico. Diagnosticou? Calma, passa o seu luto, fica triste, porque a gente fica triste mesmo porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas, em contrapartida, você vai ganhar muitas outras. E vai achar a solução, o caminho certo para você seguir. Exatamente, Cris. Ai, Ju, muito obrigada pela sua presença, pela participação no nosso programa hoje, por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu sei que você está nessa trajetória aí há algum tempo já pesquisando e com certeza trouxe informação para muita mulher que está se sentindo perdida nesse percurso. Aproveita e deixa seu Instagram para a gente poder... Você falou que vai deixar o link ali do guia, né? Desse checklist para as mulheres entenderem se elas têm ou não. Então pode falar. Tá, gente, é @JuFloresPR de Paraná, tá? Aí você entra lá, pode mandar mensagem no direct, eu respondo, eu vou indo à medida que eu consigo, tá? Mas eu vou respondendo todo mundo e vai ser um prazer ter você ali no meu Instagram. Que legal. Obrigada, Ju, pela tua participação. E conversas como essa mostram que informações, elas podem salvar, transformar e desenvolver qualidade de vida. Quando uma mulher entende o que acontece com o seu corpo, ela deixa de se culpar e começa a se cuidar com consciência. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelo seu propósito, Ju, e por levar essa informação para tantas mulheres. E a você, ouvinte, o meu muito obrigada por ficar aqui comigo até o final. E não esqueça, no próximo sábado tem mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu te espero, se Deus quiser. Até sábado que vem, à 13h. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais.
Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.